Após um primeiro tempo catastrófico, o Internacional consegue um empate diante do Nacional do Uruguai aqui no estádio Beira-Rio pelo placar de 3-3 e se mantém na liderança do grupo F provisoriamente. Eu te conto todos os detalhes dessa partida, então fica comigo aqui depois da vinheta. Salve, gurizada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Camargo, setorista do Internacional aqui no canal do Lucas Fontes. E antes de mais nada, quero pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe teu like e não te esquece que esse conteúdo aqui tem o apoio de Ativo Ultra, o estimulante do homem moderno. Então clica aqui embaixo no link que está na descrição, já compra os teus produtos de forma 100% natural. O Inter conseguiu a proeza de empatar com o Nacional dentro do estádio Beira-Rio hoje, saiu perdendo por 3-0 ainda na primeira etapa. O Alan Patrick descontou de pênalti no final da etapa inicial e o Inter voltou com uma postura totalmente diferente na segunda etapa. O Roger fez algumas alterações que surtiram efeito, né? O Oscar Romero entrou muito bem no jogo, o Roger sacou o Aguirre, colocou o Vitinho por uma ala, o Fernando como um terceiro zagueiro e liberou também o Bernabé, fez algumas mudanças, colocou o Borré junto com o Valência e o Nacional conseguiu um empate com o gol de Bernabé, com um grande passe de Oscar Romero e com um gol de Fernando de cabeça. O Oscar Romero inclusive falou sobre ser a sua segunda assistência como jogador do Internacional vindo do banco de reservas. Eu vou deixar o trecho aqui nesse conteúdo. Bueno, buenas noches. Sí, obviamente en lo personal contento por poder ayudar a mi equipo. Uno obviamente estando desde la banca necesita quizás algunos recambios y que esos recambios den resultados. Bueno, en mi caso traté de ayudar al equipo. Obviamente que estaba en una situación difícil el partido, teníamos 3 goles abajo, entonces bueno, lo importante es que el equipo entero en el segundo tiempo encontró el espacio, encontramos el juego también para poder empatar el partido. O Oscar Romero, entre outras coisas, também disse que ele gostaria de jogar como um camisa 8, que ele se sente muito confortável atuando nessa posição, que é praticamente a função que ele atuou hoje, né, um pouco atrás ali do Alan Patrick, e que ele se sente totalmente à vontade, está à disposição do técnico Roger Machado para que ele possa atuar mais vezes nessa posição. Rafael Borré foi perguntado sobre a falta de gols envolvendo ele e Ener Valência e disse que o importante é o coletivo funcionar. Eu vou deixar aqui também o trecho da entrevista de Rafael Borré. Bueno, yo creo que nosotros siempre hemos jugado un fútbol en el cual el colectivo es lo más importante. Sabemos que Ener y yo somos importantes en esa terminación de la jugada, en poder finalizar para el equipo. Pero bueno, hoy las situaciones las están teniendo nuestros compañeros. Es importante que nosotros sigamos metidos, conectados, que sigamos entrando en ese circuito. Y yo creo que de a poco tenemos que seguir encontrando ese camino en el cual nuestros atacantes puedan seguir teniendo situaciones, que es lo más importante, porque teniendo las situaciones yo creo que ahí van a poder llegar los goles, ¿no? Apesar desse empate jogando dentro do Beira-Rio, o Internacional segue na liderança do Grupo F com 5 pontos conquistados. Depende do confronto entre Atlético de Medellín e Bahia para saber se vai continuar nessa posição ou não. O fato é que o Inter deixou de encaminhar uma classificação jogando dentro de casa hoje com o Nacional, fez um primeiro tempo muito ruim. Eu inclusive perguntei para o Bruno Henrique em relação aos 4 jogos que o Inter está sem vitória, se isso pode atrapalhar ou não na questão anímica da equipe para essa sequência de jogos. São 4 jogos já sem vitória, tu acha que isso pode atrapalhar na questão anímica da equipe? Não, acho que não. Acho que poderia talvez, principalmente do jogo que a gente fez hoje no começo, que a gente tomou os gols, mas da maneira que a gente buscou o placar, acho que isso demonstra a maturidade do nosso time e serve de lição também, né, que a gente não pode entrar num jogo como nós entramos hoje, dessa maneira, num jogo de Libertadores, e fica de alerta, mas também demonstra a força do nosso jogo, do nosso torcedor, que nos empurrou hoje de uma maneira fantástica. Então é um jogo de lição. Acho que a gente está vindo muito bem, a gente está enfrentando jogos duríssimos. E a gente vem de um Grenal também fora, que foi um jogo muito duro e nós conseguimos um ponto fora, uma sequência muito grande também. Continuar trabalhando, né? Eu acho que o nosso time está muito bem, está muito forte, tem um elenco muito bom, a gente vem numa sequência boa e continuar trabalhando no próximo jogo para a gente poder buscar nossa vitória em casa.
Tá aí a resposta do Bruno Henrique, o técnico Roger Machado, que inclusive em sua entrevista coletiva revelou que a sua preocupação não é somente com a parte física dos jogadores, com a sequência de jogos, e sim também com a parte psicológica, que os jogadores também têm um cansaço psicológico além do físico, que isso também pode estar preocupando ele e também a comissão técnica. Lembrando que o Inter já volta a campo no próximo sábado, 4h30 da tarde, diante do Juventude no estádio Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. Então o Inter precisa reagir rápido, precisa virar a chave e precisa voltar a encontrar o caminho das vitórias. Então, gente, para fechar, eu só quero deixar aqui meus 50 centavos de opinião em relação a isso, porque a gente vai debater bastante no Café com Fontes dessa quarta-feira de manhã. Mas o Internacional, após esse empate, deixa a gente um pouco preocupado, tá? Porque o Inter, além de não vencer a 4 jogos, juntando Brasileirão e Copa Libertadores, né, obviamente, mas o Inter não vence a 4 jogos, preocupa pela questão do rendimento da equipe que decaiu, principalmente no primeiro tempo. Foi assim no Grenal, depois voltou melhor para o segundo tempo, foi assim hoje, depois voltou melhor para o segundo tempo. Então é algo que o Roger precisa ajustar para a sequência da temporada, porque o Inter tem uma grande maratona pela frente e isso precisa ser ajustado urgentemente.